Música. Deixa-me contar-te algo sobre essas noites em que o mundo dorme profundamente e tu ficas completamente desperto. São 2 da manhã, e por algum motivo a tua mente teima em não abrandar. Contemplas o teto ou talvez o brilho vazio do ecrã do telemóvel e, de repente, cada ideia, cada angústia, cada suposição que escondeste ao longo do dia emerge como uma onda impossível de conter. Por que raio acontece isto? Por que é que as nossas cabeças se tornam implacáveis nestas horas, transformando as escolhas mais banais em labirintos de dúvida? A realidade é que há algo na escuridão que elimina as interferências. De dia, o burburinho da existência, as conversas, o emprego, as tarefas, os alertas, serve de escudo às reflexões. Impede-as de se enredarem em ciclos obsessivos. Mas à noite, sobretudo naquelas madrugadas em que o sono parece sempre um passo adiante, o escudo desvanece. Ficas a sós com os teus pensamentos e com a tua mente. Música. Pensar em excesso às 2 da manhã não é mero sinal de fraqueza, nem um defeito de personalidade. Na verdade, os psicólogos defendem que se trata de uma reação profundamente humana face à incerteza e à tensão. Os nossos cérebros estão programados para prever, para antever e para resolver questões. Quando o ambiente se aquieta e não há distrações imediatas, a mente passa do resolução de problemas externos para a interna. Começa a reviver diálogos, a dissecar opções, a visualizar cenários catastróficos e a projetar resultados que talvez nunca se realizem. Do ponto de vista evolutivo, isto era prático. Os humanos primitivos precisavam de se manter vigilantes perante perigos noturnos, mesmo quando tudo aparentava tranquilidade. Hoje, as nossas ameaças são maioritariamente intangíveis, uma oportunidade perdida, uma ligação frágil, uma decisão profissional. Mas o cérebro não distingue. Continua a executar os mesmos processos ancestrais. O que é intrigante é como a nossa noção de tempo se altera nestes momentos. Uns minutos à luz do dia parecem triviais, mas às 2 da manhã, cada reflexão se prolonga. Cada "e se" ganha proporções gigantescas. A neurociência explica que, quando estamos fatigados, o córtex pré-frontal, a zona cerebral ligada à tomada de decisões racionais, perde eficácia. Por outro lado, a amígdala, o núcleo das emoções e do medo, ganha proeminência. É por isso que a tua mente amplifica minúcias em dilemas épicos. O teu cérebro tenta salvaguardar-te, mas num mundo sem riscos diretos, falha no tiro. E depois, há o papel da memória. À noite, quando certas partes da mente desaceleram, mas outras disparam descontroladamente, as recordações surgem sem aviso. Podes relembrar uma troca de palavras de há 3 anos, um remarque que na altura não colou ou um remorso que julgavas superado. O cérebro faz isto porque procura incessantemente padrões de sentido. Deseja compreender, estruturar, dar coerência ao caos da vida, mas no silêncio não consegue parar. A mente persegue significado de forma incansável, e essa perseguição, por vezes, assemelha-se a uma agonia. Pensar em demasia liga-se também à identidade. Muita gente sente uma pressão estranha à noite porque fica a sós consigo mesma, despida de máscaras sociais e de aprovação externa. De dia, os teus papéis, aluno, trabalhador, companheiro, irmão, exigem movimento e foco. Estás a reagir, a atuar, a interagir. Mas às 2 da manhã não és mais do que tu próprio. E para alguns, este embate com o eu desperta interrogações desconfortáveis. Estou a fazer o suficiente? Escolho bem? Quem sou eu de verdade? Estas dúvidas não têm respostas rápidas, mas a mente insiste nelas. O que a maioria das pessoas ignora é que pensar em excesso, por mais esgotante que seja, não é inteiramente negativo. Psicólogos cognitivos salientam que a introspeção, a meditação e até a ruminação podem ser benéficas se bem orientadas. Quando guiadas de forma intencional, uma análise profunda de opções, atitudes ou objetivos pode fomentar autoconhecimento e soluções. O problema surge quando o pensamento se desmanda, quando roda sem fim, sem conclusão. É aí que se converte no ruído mental que te impede de dormir. A biologia também interfere. A cortisol, conhecida como hormona do estresse, obedece a um ciclo diário. Habitualmente desce à noite para promover o relaxamento, mas se o teu dia foi tenso ou se a ansiedade te domina, os níveis de cortisol mantêm-se altos. Isto mantém o corpo e a mente num alerta subtil, tornando o sono escorregadio e o excesso de reflexão mais provável. O teu coração pode não galopar, mas a tua cabeça parece correr maratonas.
Junta a isso o cansaço e um quarto mal iluminado, e as tuas ideias ganham uma vivacidade quase cinematográfica. Existe ainda um paradoxo de controle em ação. De dia, podes ter pouco domínio sobre as vicissitudes da vida. À noite, isolado no quarto, sentes que devias gerir os teus pensamentos, as tuas preocupações e o teu porvir. Mas quanto mais tentas silenciar a mente, mais ela grita. As tentativas de reprimir estes pensamentos frequentemente saem pela culatra, gerando um efeito de rebote psicológico. É algo fascinante. Cada vez que dizes a ti mesmo, não penses nisso, o cérebro vê isso como um enigma a resolver, um obstáculo que precisa de ultrapassar. No entanto, há uma certa graça poética nesta batalha interior. Aqueles instantes às 2 da manhã desvendam a profundidade da tua mente, revelam temores, anseios e realidades que o bulício do dia encobre. A consciência, livre de amarras, explora territórios da existência que evitas no corre-corre cotidiano. Traz à tona interrogações sobre o sentido da vida, a tua essência e o propósito de tudo. De certo modo, ruminar excessivamente à 1:30 da noite é um alerta, um lembrete de que estás atento, de que te importas, de que estás vivo e a lidar com o peso da tua própria jornada. Até a cultura e a sociedade influenciam de forma discreta. Num mundo que exalta a produtividade, a eficácia e o movimento incessante, as horas silenciosas parecem quase proscritas. Refletir, deter-se, debater-se com o incerto no breu noturno pode soar a fraqueza de caráter. Contudo, estudos científicos e a criatividade demonstram que a solidão e a introspeção profunda, que surgem nestes momentos calmos, são vitais para o surgimento de perspectivas novas. Muitas das ideias mais brilhantes da história nasceram de reflexões noturnas. Essa mesma inquietação que te assalta pode ser o prenúncio de uma revelação, um indício de que o teu cérebro está a ligar pontos invisíveis até agora. Por isso, se esta noite ou noutra qualquer te vires desperto com ideias a rodopiarem sem controlo, não é sinal de fraqueza ou derrota. É o teu intelecto a cumprir o que lhe é inerente, a tentar decifrar um universo intrincado e imprevisível. O segredo reside em observar em vez de combater, em reparar nos padrões, nos medos, nos desejos, sem te deixares enredar neles. Pesquisas sobre meditação indicam que curtos instantes de atenção plena podem atenuar a ruminação e facilitar o regresso ao sono de forma espontânea. Exercícios de respiração, registros num diário ou apenas aceitar os pensamentos sem os julgar podem acalmar a agitação mental o suficiente para repousares. Aliás, certos especialistas em psicologia recomendam um caderno de preocupações ao lado da cama. Quando surge um pensamento perturbador, anota-o. Ao passá-lo da cabeça para o papel, indicas ao cérebro que foi registrado, e a mente pode libertá-lo por um tempo. Com o passar dos dias, isso constrói uma ligação entre a reflexão consciente e o alívio subconsciente, progressivamente atenuando o ciclo insistente que te mantém acordado às 2 da manhã. Mas para lá das estratégias e sugestões, há uma verdade humana profunda. Ruminar à noite recorda-te a tua capacidade de sentir, de valorizar e de aspirar. Lembra-te que a tua existência conta. Pelo menos para ti, é desconfortável, sim, mas também prova a tua sensibilidade, a tua profundidade, o teu envolvimento com o que és. Nessas noites longas e serenas, é frequente enfrentares as camadas mais íntimas de ti mesmo, aquelas que o dia raramente te deixa explorar. E talvez o aspecto mais notável seja a universalidade disto. Em todas as culturas, através de gerações, indivíduos têm ficado acordados, fitando o escuro, a debater-se com o desconhecido, a meditar sobre os enigmas da vida. Há consolo em saber que não estás só, que inúmeras mentes já navegaram estas águas turbulentas e muitas mais o farão. As dúvidas podem nunca ter respostas impecáveis, mas ao formulá-las, ao senti-las com intensidade, estás a mergulhar no cerne do que significa ser humano. Assim, esta noite, quando a tua cabeça divagar, quando cada escolha e arrependimento aflora como ondas na escuridão, lembra-te disto. O teu excesso de reflexão não é defeito, é o ressonar da lucidez. É a esforço da mente para ordenar, salvaguardar e compreender. E embora o sono te fuja, a compreensão, a contemplação e o saber podem estar a germinar em silêncio no subsolo da tua percepção, prontos para te orientarem ao amanhecer.
À medida que a noite se prolonga, existe outra razão subtil para a tua mente resistir ao descanso: a forma como ela gerencia o tempo. As horas entre a meia-noite e o alvorecer são singulares, sem prazos, sem compromissos, sem chamadas imperiosas a reclamarem a tua presença. O tempo parece mais lento, mais denso, quase maleável. Neste vazio, o cérebro divaga à vontade, rodando em torno de conceitos, ansiedades e hipóteses, de modo que o dia estruturado raramente permite. A ciência cognitiva descreve isto como o paradoxo da mente tranquila. Quando os estímulos externos diminuem, a atividade interna pode avolumar-se, deixando emergir pensamentos dormentes. É como se o teu intelecto aproveitasse o silêncio para tratar assuntos pendentes, tanto práticos como afetivos, que o dia não concedeu. Um dos padrões mais frequentes é reviver episódios passados. Podes recordar uma frase, um olhar ou um instante que outrora pareceu trivial e de repente ganha proporções épicas. Os psicólogos designam isto como saliência da memória, em que as emoções funcionam como filtro, ampliando certas recordações em detrimento de outras. Às 2 da manhã, o cansaço e a emoção exacerbada criam a tempestade ideal para este fenômeno. Recolhas que eram mero ruído de fundo agora reclamam a tua. A atenção divaga e a mente esforça-se por ligar esses fragmentos, deixando-te preso num ciclo interminável de ruminação. Pensar em excesso durante a noite carrega ainda um aspecto prospectivo. O cérebro funciona como uma máquina de previsões, sempre a calcular cenários possíveis e consequências futuras. Sem distrações imediatas, ele avança no tempo, questionando: e se eu falhar? E se tomar a decisão errada? E se as coisas não correrem como esperado? Este raciocínio virado para o futuro faz parte da nossa evolução humana. Ajudou os nossos antepassados a prepararem-se para perigos, mas nos dias de hoje transforma-se frequentemente em ansiedade. O problema reside na quietude noturna, onde a mente carece de contexto e retroalimentação. Assim, cada hipótese parece tão real e premente como a própria realidade. Curiosamente, estudos sobre cronobiologia, a ciência dos ritmos biológicos, indicam que o excesso de pensamento à noite é mais acentuado em quem tem ritmos circadianos inclinados para a vigília vespertina. Nestes horários noturnos, há picos naturais de atividade mental enquanto o mundo dorme. Embora alguns consigam canalizar esta alerta para a criatividade e a resolução de problemas, outros caem na repetição obsessiva e na inquietação. A distinção essencial está em ver esses pensamentos como reflexões úteis ou em ser arrastado para um vórtice emocional. E esse vórtice segue um ritmo subtil de emoções. O raciocínio excessivo às 2 da manhã costuma começar com preocupações menores, uma tarefa por acabar, uma relação tensa, um embaraço trivial. Aos poucos, estas ondulações iniciais crescem em ondas de autoanálise, culpa ou temor. O cérebro une ansiedades dispersas, tecendo histórias que podem ser inflacionadas ou puramente imaginárias. Este fenômeno denomina-se encadeamento cognitivo. Embora perturbador, revela também a notável capacidade do cérebro para associar ideias e procurar sentido. Em resumo, pensar em demasia é uma função inerente, um indício de que a mente tenta ordenar um mundo interno e externo complexo. Há também uma camada filosófica nisto. Quando o resto do mundo repousa e os teus pensamentos fervilham com interrogações, estás a defrontar-te com a própria existência. O que significa optar pelo caminho certo? Como atravessar a vida com lucidez num universo incerto? Quem sou eu para lá das máscaras de papéis e expectativas? Estas indagações, por mais incômodas que sejam, ecoam as que os filósofos debatem há séculos. Pensar em excesso à noite é, de certo modo, o teu diálogo pessoal com o ser. A tua mente a debater o propósito enquanto o mundo silencia. O que torna estes instantes ainda mais intensos é a crueza emocional que os envolve. De dia, as sensações atenuam-se com interações sociais, movimento físico e desvios de atenção. À noite, o cansaço derruba as barreiras psicológicas e emoções abafadas ganham força. O arrependimento agudiza-se, o desejo intensifica-se, a ansiedade consome mais. Esta ampliação não denota fraqueza, mas uma sensibilidade elevada. É um lembrete de que estás vivo, apto para reflexões profundas e ligações emocionais. Embora exaustivo, serve também como via para o autoconhecimento e a compaixão. A ciência corrobora esta perspectiva.
Pesquisas neurocientíficas sobre o sono REM e o processamento cognitivo noturno mostram que os cérebros frequentemente organizam vivências emocionais nas horas iniciais. A mente peneira memórias, experiências e sentimentos pendentes, incorporando-os no panorama mental. Nesse prisma, o excesso de pensamento não é um defeito, mas um subproduto do trabalho profundo da mente. Mesmo quando o sono te escapa, o cérebro labora ativamente para compreender a vida, as emoções e as vivências, preparando-te para a nitidez diurna. Contudo, é preciso equilíbrio. Demasiada ruminação pode minar a saúde mental, gerando ansiedade que persiste para além da escuridão. A consciência é fundamental. Observar o processo sem julgar converte o excesso de pensamento de armadilha em motor de perspectivas. Práticas como a da atenção plena, o registro de pensamentos e reflexões guiadas podem auxiliar. Até um simples reconhecimento, murmurado em silêncio, reparo nestes pensamentos, mas não me definem, pode gerar espaço suficiente para o descanso. Convém recordar que o excesso de pensamento não é igual para todos. Uns fixam-se em remorsos passados, outros em dúvidas futuras, alguns em laços sociais, e há quem se perca em questões existenciais. O tema varia, mas o mecanismo mantém-se, a persistente busca do cérebro por analisar, antever e compreender. Ao reconheceres isto, podes encarar a tua atividade mental com interesse em vez de irritação, vendo-a como um esforço interno por clareza, não como perda de controlo. E eis uma revelação libertadora. Pensar em demasia sinaliza muitas vezes prioridades ou valores não resolvidos. Quando a mente orbita repetidamente uma inquietude, pode estar a apontar uma zona da tua vida que clama por foco, alteração ou aceitação. Nesse aspecto, essas horas de insônia atuam como bússola, um espelho reflexivo, explorar os elementos da existência que mais importam para si, por mais desconfortáveis que sejam de enfrentar. Mas talvez o traço mais humano de todos seja a vivência comum que transcende culturas, línguas e épocas. As pessoas já passaram noites em claro às 2h da manhã, debatendo-se com dúvidas, ansiedades e aspirações. Há uma solidariedade discreta nisso, uma percepção de que está a envolver-se na mesma luta introspectiva que tantos outros já travaram. Os seus pensamentos, por mais íntimos e intensos, integram um padrão universal da consciência humana. Esta noção pode trazer alívio, um lembrete de que a inquietação mental é uma característica inerente, não um defeito. Da próxima vez que a mente divagar na escuridão noturna, evite o impulso de se censurar. Observe os recortes, acolha os sentimentos e deixe que as ideias fluam sem pretender respostas instantâneas. Compreenda que o cérebro cumpre o seu papel natural à procura de sentido, antecipando cenários e digerindo vivências. E no silêncio, na quietude, surge um presente subtil. A chance de se ligar ao eu interior, de perscrutar os princípios pessoais e de fomentar compreensão e empatia pela própria existência. No fundo, ruminar às 2h da manhã não é algo a recear, reprimir ou envergonhar. Representa o espelho da consciência, prova da profundidade intelectual e um apelo para se encontrar com autenticidade. O sono pode tardar, mas a perspicácia, a contemplação e o amadurecimento afetivo desenrolam-se em surdina, preparando o terreno para lucidez, escolhas assertivas e inspiração ao romper do dia. A sombra não o devora, apenas cria espaço para que a mente revele verdades que o ajetrecho diário eclipsaria. E talvez a descoberta mais impactante seja esta. A sua tendência a divagar é sinal de que se importa. Importa-se com a vida, as decisões, as ligações afetivas e o porvir. É indício de uma imersão profunda e genuína no ser, mesmo quando o desconforto aperta. Aquelas horas serenas e meditativas não se perdem. São o modo como o intelecto ergue um espelho à alma, convocando-o a uma maior autocompreensão, a aceitar o imprevisível e a nutrir sabedoria, tolerância e benevolência face ao seu percurso. Assim, esta noite, quando o relógio marcar 2h da manhã e a mente iniciar o seu interrogatório incessante, recorde. Não está avariado, está desperto, pensa, sente, vive. E nesse gesto reside o enigma e a graça de ser humano. Music.